Senhor, nós entregamos o senhorio desta conferência a Ti. Tu tens a primazia. Tu és antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio de Ti e para Ti. Por isso, Senhor, em vão se um homem sem o trabalho, se o Senhor não trabalhar. Por isso, nós damos toda a primazia ao Espírito. Senhor, venha fazer com que cada um de nós possa acolher a palavra com mansidão no nosso coração como uma boa terra, que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, dando frutos para a glória do Deus Pai. Por isso, Senhor, entregamos toda essa reunião, a audiência, a palavra ao Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, antes de entrarmos na mensagem, eu queria ainda reforçar o encargo de sócio do Evangelho. Como os irmãos falaram, que há um grupo pequeno de pessoas que tem arcado com as despesas, né, da obra aqui na região 1. E esse grupo de pessoas tem feito ofertas mensais, generosas, para manter a obra seguindo adiante, a expansão do Evangelho seguindo adiante. Todavia, irmãos, não é muito bom nós não participarmos. Eu acho que todos nós devemos nos associar ao avanço do Evangelho em toda a região, em toda a terra e principalmente a região 1, né? Então aqui na região, na micro-região da região 1, que compõe Brasília, Distrito Federal e Estado de Goiás, nós temos mais de 2.000, não é isso? É isso, né? Tem mais de 2.000 pessoas. Se essas 2.000 pessoas, imagina você, né? Você fazer uma oferta mensal que não pese no seu bolso. É importante isso, alguma coisa que não pese no seu bolso. E eu acho que no mínimo R$10 por mês, né? Não deve pesar no bolso, não é isso mesmo? Para uma pessoa, alguém com, né, muita dificuldade nos seus recursos, R$10 não pesa. Então eu penso que se nós tivermos uma média, se todos participarem com aquilo que não pesa no seu bolso, com R$10 que seja R$20, eu acredito que com aqueles irmãos que têm ofertado com mais recursos, a nossa média pode subir, por exemplo, a R$30 por cabeça, por pessoa. Se for 30 pessoas, se todas as 2.000 pessoas contribuírem, nós vamos ter pelo menos mensalmente, só aqui na região, nessa região, R$60 mil para o trabalho dessa obra. E se a média subir para R$40 por pessoa, nós teremos 80 mil para usar para avanço do Evangelho. Se nós tivermos pouco mais graça do Senhor, R$50 por cabeça, irmãos, nós teremos R$100 mil para que os irmãos possam trabalhar, né? Imagina só, né, Narciso e Natal, imagina só, né? Eu sei que vocês estão na frente da batalha, como outros, né, outras frentes, vocês estão na frente da batalha, ali sofrendo, às vezes necessitando cada centavo, recursos, e às vezes vocês, né, querem fazer a coisa avançar mais rápido, às vezes não pode porque o recurso é menor. Mas imagina só, se você participar, se todos nós participarmos, esses irmãos que estão à frente da obra, irmãos, terão muito mais. A mesma visita que eles farão, a eficiência vai aumentar muito, né? O avanço vai aumentar muito, não é mesmo? Por isso, irmãos, vamos ser generosos, né, com relação ao Senhor, porque aquele que dá com generosidade vai receber muitas vezes mais da parte do Senhor. Acredite, né, no que eu estou falando, que o fruto que estará na conta celestial de vocês vai se multiplicar em muitas vezes. Portanto, irmãos, vamos participar do sócio do Evangelho. Participe com aquela quantia que não te pese, né, no seu orçamento mensal. Por quê? Porque, por exemplo, você pôs aqui R$20 por mês, mas se o Senhor te der generosamente naquele mês alguma coisa a mais, você põe a mais, porque isso aqui não tem limite, não é isso? Você pode pôr quanto o Senhor colocar no seu coração naquele mês, tá bom? Então
Então, irmãos, isso vai fortalecer muito a expansão do Evangelho. Os irmãos terão recursos para, realmente fazer o avanço ser mais rápido. Porque, irmãos, 2016 é o ano da multiplicação. Nós queremos fazer com que o Evangelho seja pregado. Cada um, em média, pregar o Evangelho no mínimo para 10 pessoas, não é isso? Esse ano. E 2 pessoas sejam firmadas na vida da igreja para viver junto conosco, sendo amadurecida aqui na vida da igreja. E nós vamos, irmão, no final de 2016, no mínimo, triplicar de número. Nós vamos ter 2 vezes mais pessoas reunindo na vida da igreja. Se todos nós colaborarmos, se todos nós participarmos, formos envolvidos, o Senhor terá caminho entre nós, Jesus é o Senhor. Essa conferência era para o irmão Donk, e ele não pôde estar aqui. Ele está hospitalizado, está no hospital, tratando de uma infecção pulmonar. Então está tomando antibiótico, então não pôde vir. Ele tem a sua problemas pulmonares, onde ali gera muita secreção, e também problemas cardíacos, e isso faz com que também gere mais líquido no pulmão, facilitando o surgimento de secreção. Então, rapidamente surge alguma infecção pulmonar. Portanto, irmãos, nós estamos cuidando para que ele fique forte. O irmão Dong ficando forte, irmãos, ele poderá, de várias outras formas, ele poderá nos suprir e nos dar direção ainda, O Senhor ainda vai usá-lo, no final dos seus dias, irmãos. Seu ministério ainda vai ser glorioso. Então nós estamos orando ao Senhor, para o Senhor sustentar a ele, ainda dê saúde, para que ele possa ainda ministrar a parte que lhe falta. Nós sempre estamos falando para ele que o ministério dele não acabou, não. Ele ainda tem muito que dar, para o corpo de Cristo. E tudo isso que ele já nos deu, ele ainda vai dar muito, só que nós vamos poupar um pouco mais a sua saúde, para não cansá-lo, nessas viagens. Bom, essa conferência, nós preferimos seguir exatamente aquilo que o irmão Dog estava falando na conferência em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, sábado à noite, o irmão Dog falou novamente de Gálatas. E vocês já sabem, quando o irmão Dog fala de Gálatas, o encargo dele está em que capítulo? Está no capítulo 4. Por que capítulo 4? Porque o capítulo 4 trata de onde os filhos, ainda criança, são confiados para amadurecerem, para crescerem, para se prepararem para serem herdeiros, para herdar a herança do Pai. Então o encargo do irmão Dog está sempre no capítulo 4 de Gálatas. Vamos ler de novo? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Graças a Deus que um dia Deus não só nos chamou, Ele nos regenerou. Um dia a palavra do Evangelho chegou até você. Alguém pregou o Evangelho para você. Imagina se não houvesse quem pregasse. Por isso todos nós precisamos pegar encargo de pregar o Evangelho. A palavra do Evangelho é que salva as pessoas. E um dia essa palavra chegou até você. E essa palavra te iluminou. E essa palavra fez você ver que você é um pecador. E essa palavra também trouxe esperança para você. E você podia pedir perdão ao Senhor. Porque Jesus na cruz realizou a redenção por você. Você não tinha esperança nenhuma, porque todo homem, ele está fadado a lago de fogo, a morte eterna. Porque todo homem nasceu já pecador. Não tem solução para o homem a não ser
que o homem derrame o seu sangue para a remissão. Mas se derramarmos nosso sangue, nós estaremos também acabados. Mas graças a Deus, alguém veio e substituiu-nos nessa morte. Cristo morreu em nosso lugar. O sangue derramado por Jesus na cruz deu base para Deus te perdoar os pecados. Não foi assim? No dia em que a luz do Evangelho chegou até você, você se viu um pecador, você pediu perdão para Deus e Deus teve base na cruz de Cristo, na obra da redenção de Cristo, para perdoar você. Irmãos, essa é uma grande coisa. Deus então perdoou você. Mas não só te perdoou, você confessou a partir daquele dia que Jesus era o seu Senhor. Jesus era o seu Salvador. O que aconteceu, irmãos, naquele momento? Um milagre aconteceu. Que milagre? Milagre da vida. A vida surgiu em você. A vida de Deus nasceu em você. Você foi regenerado. Você nasceu de novo. Você se tornou um filho de Deus. E sendo filho, você é potencial herdeiro de Deus. Não é? Então você faz parte de Hebreus 4, versículo 1. Você não é o escravo, você é o filho que é senhor de tudo. Porque você é herdeiro de quem é senhor de tudo. Portanto, você é senhor de tudo. Todavia, não há diferença entre um filho e um escravo da casa, se esse filho não crescer. Se esse filho for menor de idade, não tem como assumir os bens do pai. Não tem como assumir o empreendimento do pai. Portanto, esse filho foi colocado em um lugar. Esse lugar, irmãos, espiritualmente falando, é a vida da igreja. Todos nós fomos salvos, nós nos convertemos, voltamos-nos ao Senhor, nossos pecados foram perdoados quando confessamos a eles e nós recebemos a vida de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Imediatamente Deus nos colocou num lugar. Esse lugar é a vida da igreja onde você está. E nesse ambiente nós somos preparados para sermos herdeiros no futuro. E nesse lugar nós somos preparados para crescer. Aqui nós temos duas categorias de pessoas que nos ajudam a crescer. Quem são? Nós temos versículo 2: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Quer dizer, na vida da igreja Deus já preparou. Nós temos tutores, nós temos curadores. Os curadores são como mordomos que cuidam dessa criança, de tudo que ela precisa, o que precisa para comer, o que precisa para beber, o que precisa para se vestir, todo o seu bem-estar. Os curadores, os mordomos, cuidam para que essa criança possa crescer, ser alimentada e crescer saudavelmente. E chegando a um determinado momento, entra o papel dos tutores. Os tutores não são como mestres que ensinam a palavra de Deus, que ensinam, os princípios de Deus. Não é um professor na escola assalariado que dá uma aula e vai embora, dá uma mensagem para os irmãos e vai embora. Não, esses mestres, tutores, são aqueles que se preocupam se essa palavra que é ensinada está sendo aplicada na vida diária das pessoas. Não é somente dar uma mensagem e ir embora, porque esses são os assalariados. Mas nós não somos assim. Nós estamos aqui na casa de Deus. Nós aqui nos preocupamos para que cada um não só receba o ensinamento, mas saiba como aplicar na sua vida diária, que isso seja introduzido, essa prática seja introduzida na vida da pessoa. Graças ao Senhor nós temos essas duas categorias de pessoas, e na idade certa
eles vão crescendo, crescendo, e chega um certo tempo, mais ou menos entre 12 anos, 14 anos, de repente essa criança descobre que tem a filiação. Eles descobrem que esse Deus Criador é seu pai. Ele tem por direito de chamar Deus Pai de Abba Pai. Ele fica contente. Abba Pai. É um momento, irmãos, que muitos cristãos acham que chegou esse ponto, chegou no tempo, ao máximo, o auge da vida deles. Mas ainda não. Porque descobrem que tem a filiação, mas precisa obter a realidade da filiação. Então, a partir desse momento, começa um outro estágio. Começa a buscar mais crescimento, maior maturidade, para que possam chegar até a idade predeterminada pelo Pai, que é a maioridade legal. E quando chegar nessa maioridade, irmãos, esses estarão alcançando a realidade da filiação, estarão prontos para reinar no mundo que há de vir. Então isso, em poucas palavras, Gálatas capítulo 4 mostra a função da vida da igreja, onde todos nós fomos inseridos. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Você e eu estamos no melhor lugar para crescermos. Todavia, Gálatas não tem só capítulo 4. Capítulo 4, ele é onde se aplica toda a palavra de Gálatas, porque Gálatas 4 é onde produz filhos herdeiros, filhos maduros, filhos capazes de herdar os bens de Deus, para cuidar dos bens de Deus no mundo futuro. Gálatas 3 estabelece um princípio. Vocês já ouviram falar da ilustração que o irmão Dong gosta de dar? Que os escritos de Paulo, porque nós estamos vendo a ideia central dos escritos de Paulo. Os escritos de Paulo têm 4 livros que compõem o coração dos seus escritos, que podemos até dizer que compõem o coração de toda a Bíblia. Quais são os 4 livros? Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. A irmã Dong recebeu a inspiração do Espírito para nos dar uma ilustração, para nós entendermos melhor a função de cada um desses livros. Gálatas significa o quê? Nessa ilustração, significa, Gálatas é a cabine de passageiros de um avião. Gálatas é a fuselagem de um avião. Em outras palavras, é para que serve o avião. É para carregar, transportar esses passageiros. Então, o livro de Gálatas, irmãos, é o livro principal, é o livro mais importante da economia neotestamentária de Deus. Em todo o plano de Deus, o livro de Gálatas, irmãos, é que traz todos os traços da economia de Deus. E depois, esses traços são desenvolvidos em outros livros, mas o livro de Gálatas, ele traz o DNA da economia neotestamentária de Deus. Portanto, irmãos, o livro de Gálatas é muito importante. Se você entender o livro de Gálatas, você vai entender todo o plano de Deus, toda a economia neotestamentária de Deus, e nós não seremos desviados, agitados, como criança, como meninos, por todo o vento de doutrina, para um lado ou para o outro. Nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Nós seremos sempre guardados na linha central da economia de Deus, se nós entendermos o livro de Gálatas. Ó Senhor Jesus. Livro de Gálatas. Portanto, apesar de ter dentro dessa cabine acontecendo a vida da igreja relatada no capítulo 4 de Gálatas, mas precisa ter um princípio estabelecido para nós entendermos melhor do capítulo 3. O que é o capítulo 3? Vamos dar uma olhada no capítulo 3. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros
ante cujos olhos sou Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé, ou pelo ouvir da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Aqui está um princípio principal, princípio de Deus na economia neotestamentária de Deus. A obra de Deus não é operada pelas nossas obras, porquanto nós cumprimos, usamos o nosso esforço para fazer obras para Deus. A obra de Deus é feita, irmãos, pela fé. Esse é um princípio de Deus. Por isso que no capítulo 3, ele começa a relatar a história de Abraão. Vocês conhecem Abraão, não é isso? A história de Abraão. Abraão, não porque ele fez alguma coisa que mereceu Deus o justificar. Deus o justificou porque Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Então, irmãos, muitas vezes, que são obras da lei? Vocês se lembram que em Êxodo capítulo 18, quando Deus, com seus feitos poderosos, tirou o povo do Egito e juntou o povo debaixo do monte Sinai, e Moisés subia ao monte e ouvia Deus falar, e descia do monte, falava ao povo. E quando o povo ouviu pela primeira vez o falar de Deus por meio de Moisés, qual foi a reação do povo? Tudo o que o Senhor disser, faremos. Então, o conceito do homem é: tudo que Deus disser, nós vamos cumprir a ordem de Deus, nós vamos fazer o que Deus disser. Mas, irmãos, o homem não tem capacidade de fazer tudo que o Senhor disser. A capacidade do homem é muito limitada. Por exemplo, Moisés, ele foi, eu não tenho tempo de relatar desde o seu nascimento, tudo isso é maravilhoso. Moisés foi preparado, ele sabia muito bem, a sua mãe o preparou para ser um salvador do povo que estava debaixo da opressão de Faraó. Ele foi soberanamente preparado por Deus para receber a melhor educação daquela época. Ele é como se hoje estivesse recebido a educação, a instrução na melhor universidade deste mundo. Ele recebeu no palácio do Egito. E ele era, a Bíblia diz, ele era poderoso na palavra e também em obras. Quer dizer, tem gente que é bom na palavra, mas não sabe fazer nada. Tem gente que faz muita coisa, mas não sabe falar. Então, mas Moisés era bom tanto na palavra como em obras. Ele foi muito bem preparado para Deus poder usá-lo para tirar o povo do Egito. Completados 40 anos, Moisés saiu à rua para ver, e ele viu um egípcio maltratando um filho de Israel. Ele foi lá e matou o egípcio. Imagina você, essa era a capacidade de Moisés. Moisés tinha capacidade, de arte marcial, de matar um egípcio. E será que é dessa forma que ele vai cumprir a vontade de Deus, fazer a obra de Deus? Com a sua capacidade do homem, dessa maneira,
ele consegue fazer a obra de Deus? No dia seguinte, ele viu duas pessoas, dois filhos de Israel, brigando entre si, tentou apartar. Aí disseram para ele: quem te pôs como juiz sobre nós? Aí, como você vai me matar como matou o egípcio de ontem? Ele percebeu que o faraó já soube e certamente procurava matá-lo. Ele fugiu para o deserto de Midian, ficou 40 anos ali servindo, né, ao seu sogro Jetro, lá no deserto de Midian. Irmãos, isso mostra que, por mais capaz que seja um homem, não é pelas obras que ele faz, pela sua capacidade, ele consegue fazer alguma coisa para Deus que signifique algum desenvolvimento da obra de Deus. O homem não tem essa capacidade. Nenhum homem é capaz de fazer a obra de Deus na dimensão que Deus quer. Imagina depois, aos 80 anos de idade, quando Deus o chamou para fazer a obra de Deus, ele percebeu que tudo que ele recebeu de capacitação não servia para mais nada. Aí ele disse para Deus: chame a outro, eu não tenho capacidade de fazer isso. Deus falou: mas é você mesmo que eu quero usar, né? Portanto, irmãos, quem é que faz a obra? Quem é que faz a obra? A obra de Deus, irmãos, só é feita pelo poder de Deus. Por exemplo, como Deus tirou o povo do Egito? Com as 10 pragas. As primeiras pragas, até os magos do Egito podiam operar aqueles milagres, aqueles sinais, não é isso? Passaram 9 pragas, a água se tornou em sangue, encheu o reino do Egito de rãs, de gafanhoto, de saraiva, não é isso? Que mais? Piolho. Que mais? Úlcera, não é isso? Então, irmãos, todas as 9 pragas, algumas dessas pragas, algumas desses sinais, os magos do Egito podiam fazer. Parece que Deus estava mostrando para Moisés: Moisés, isso aqui para mim é brincadeira, né? Como é que você iria fazer isso? Moisés nunca ia fazer essas coisas. Aí quando chegou na 10ª praga, aí sim era para valer. Moisés era capaz de fazer a 10ª praga, por exemplo? Era capaz ele constranger Faraó, matando o primogênito de todos da casa do Egito? Ninguém consegue fazer isso. Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue providenciar um cordeiro, e o sangue do cordeiro nas portas salvava os primogênitos da casa de Israel. Irmãos, isso tipifica que nós somos salvos pela morte do cordeiro. E nós não morremos porque esse cordeiro pascal morreu em nosso lugar. Eu só quero mostrar isso para vocês, que o homem algum consegue fazer a obra de Deus. Às vezes o homem é tão arrogante, ele se acha tão bem preparado, tão bem capacitado, que ele consegue fazer alguma coisa para Deus. Tudo que ele consegue fazer para Deus é no máximo o Moisés aos 40 anos matando o egípcio. Não ia resultar em nada prático para a obra de Deus, não é verdade? Portanto, irmãos, quem é que faz a obra? É Deus. Então você pode dizer, principalmente você que é jovem: então eu não preciso me capacitar, eu não preciso me preparar, não preciso estudar, não preciso me aprimorar. Na igreja então os irmãos dizem: não preciso ser aperfeiçoado, porque tanto faz, né? E como tanto fez, pois Deus é quem faz a obra. Não é bem assim também. Então qual é o sinal que Deus deu para Moisés? Quando Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, ele enxergou de longe um sinal. Qual é o sinal? O sinal da sarça. Qual é o sinal da sarça? O que significa a sarça? Ele olhou para a sarça e viu o fogo, né, na sarça. Mas ele se admirou, pois a sarça não se queimava. E o fogo não usava a sarça como combustível. Isso quer dizer o quê? A sarça, irmãos, é a nossa capacidade. A sarça
é a parte que nós nos aprimoramos, nós nos capacitamos. Mas o fogo não usa a sarça como combustível. A sarça é a nossa capacidade e o fogo é o poder de Deus. Em 2 Coríntios, Paulo fala: temos um tesouro em vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não de nós. Então você vai dizer: então eu não preciso me capacitar. Não, Deus precisa da sarça. Por exemplo, se você não se capacita em aperfeiçoar o seu caráter, o CIAP é bom para isso, né? Não, você não é diligente. E quando Deus quer fazer uma obra que requer a sua diligência, Deus não consegue manifestar o seu poder. Os irmãos entenderam? Quando Deus precisa de uma virtude como domínio próprio, e Deus vai usar você não tem domínio próprio, você se exaspera na hora errada. Você não consegue fazer a obra de Deus. Então Deus, apesar de não usar a sua capacidade, mas usa a sua capacidade como o suporte para a obra dele. Portanto, irmãos, nós precisamos sim nos capacitar. Tanto nos capacitar na palavra de Deus, nos capacitar no caráter, também nos capacitar, irmãos, administrativamente falando. Mas não pense que você agora, porque nós estamos falando muito de capacitação agora, não é isso? Não se engane. Você amanhã se formou em MBA. Você foi, estudar administração. Você na igreja vai virar o bambambam em gestor, em gerenciamento de empresas. E você vai ser o grande gerenciador na igreja, na obra do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus não vai usar essa capacidade como combustível. E quando você acha que você vai ser útil para Deus porque você se capacitou, Deus não usa a sua capacidade. Quando você acha que você não tem mais esperança de Deus usar a sua capacidade, aí Deus usa. Vamos entender ou não? Então, é sempre em princípio de morte e ressurreição. Porque Deus quer mostrar que o poder é de Deus, não é do homem. Mas ele precisa do homem. Por exemplo, cadê a figura? Vamos mostrar para os irmãos uma figura da sarça. A sarça é um espinheiro. Imagina só se você na sua capacidade, você é um ramo de espinheiro, né? Então Deus vai usar esse ramo de espinheiro para ele manifestar o poder. Vamos lá. Pronto, pode parar aí. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma ilustração de uma sarça com um ramo e um outro pequeno ramo. Então vamos supor que a sua capacidade, é essa sarça, e permite que Deus use a sua capacidade como suporte para o fogo. Mas o fogo não precisa da sarça para estar queimando, porque Deus não usa a sua capacidade como combustível. Deus usa a sua capacidade apenas como sustentáculo, apenas como suporte para a sua obra. Então você dizia: então eu não preciso me capacitar. Precisa sim. Você precisa, por exemplo, vamos continuar, agora você vai ver por quê. Vamos supor que você, se capacita mais, e o fogo vai ser maior, não é isso? Aí você dá para Deus usar em vários aspectos por onde Deus quer usar para a sua obra. Mas Deus
não usa, lembre-se, a sua capacidade para queimar. Deus mesmo é o seu combustível. Isso tem que ficar muito claro para nós todos, né? Então essa figura da sarça, esse sinal da sarça, irmão, por incrível que pareça, se você realmente entender o sinal da sarça, isso vai ajudar você nesse princípio de Deus, e você servir a Deus, né, por toda a sua vida, vai regular você, vai fazer você entender como Deus atua e qual é o seu papel diante de Deus. E quando você se capacita muito, e quando você se acha o máximo, Deus vai ter que usar você na igreja. Se não usa você, Deus não consegue fazer muita coisa na igreja, aí que Deus não usa. Aí Deus vai deixar você ali 40 anos no deserto de Midian. Mas quando você acha que Deus não tem mais como usar a sua capacidade, Deus um dia vai chamar você. E Deus vai dizer: vem cá, agora você está bom, eu quero usar você para a minha obra. Não é? Portanto, irmãos, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nenhum homem deve se gloriar na sua própria capacidade. Isso também não quer dizer que não devemos nos capacitar, porque o próprio Efésios capítulo 4, 11 e 12 fala que nós precisamos aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Precisa sim do aperfeiçoamento, mas, irmãos, é Deus quem opera na sua obra. Irmãos, isso vai nortear toda a sua vida, nortear todo o seu serviço. Vamos falar um pouquinho de Gálatas 3. Gálatas 3, ali fala de Abraão, né? Como foi a vida de Abraão? Também Abraão, nós também podemos entender melhor. Que são obras da lei, irmãos? Qual é o princípio das obras da lei? É que se Deus mandar a lei, eu vou dizer, eu vou conseguir observar a lei, guardar a lei, eu vou fazer tudo que a lei manda. É o meu esforço, eu não vou conseguir. Nenhum homem é capaz de guardar toda a lei. E se você infringir uma parte da lei, você acabou infringindo toda a lei. Por isso, irmãos, a lei acaba sendo maldição para o homem. É maldição, maldito para o homem, não é isso? Todo homem, irmãos, que quer cumprir a lei para agradar a Deus. Portanto, isso representa um princípio de que o homem pensa que ele pode fazer as coisas para Deus, para agradar a Deus. Abraão, Deus lhe deu tantas promessas. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a bênção de Abraão, né, seria inclusive desfrutada pelos gentios, porque todos os povos serão benditos por meio de Abraão. Só que Abraão chegou um dia, falou para Deus: Deus, muito bem, o Senhor me deu essa maravilha de promessa, mas eu não tenho um filho. Não sei, acho que o Senhor se esqueceu que eu não tenho um filho. Se eu morrer, acabou. Será que Damasceno e Eliezer da minha casa é o meu herdeiro? Ele vai herdar a bênção e a promessa, as promessas que Deus me deu? Aí o que Deus falou para ele? Não, você vai ter um herdeiro, só vale aquele que é nascido de ti. Aí ele então voltou para casa, deve ter falado com a Sara, e a Sara não podia lhe dar filho. E que fazer? Como nós vamos conseguir esse filho? Aí a Sara teve uma boa ideia. Olha, Deus disse que teria que nascer de ti, mas não falou que teria que nascer de mim. E eu não posso mais te dar filho. Eu tenho uma serva por nome Agar. Se você tomá-la por mulher, quem sabe esse será o herdeiro teu que vai herdar toda a promessa. Então, irmãos, esse é o jeitinho que a carne do homem quer fazer para ajudar Deus. Isso é aperfeiçoar-se na carne. E assim, com essa ajudinha de Sara e de Abraão, nasceu-lhe o quê? Nasceu-lhe Ismael. Aos 86 anos de idade de Abraão, Ismael nasceu. E Deus desapareceu da vida dele, pelo menos a Bíblia não menciona. E quando chegou
com a idade de 99 anos de idade, isto é, 13 anos depois, Deus aparece a Abraão. O que ele diz? O que ele diz? Quem sabe? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o poderoso que é todo suficiente para você. Eu não preciso da ajuda da sua carne. Eu posso atender todas as suas necessidades. Se eu te dei promessa, e se eu prometi dar ao seu filho, certamente você vai ter um filho. Então daqui a um ano, a Sara te dará um filho. Esse filho sim, lhe será por herdeiro. Herderá todas as promessas e toda a bênção que eu te dei. Irmão, de fato, Sara lá na tenda ainda se riu, porque ela dizia, eu já estou velha, não vou conseguir, dar filho para o Abraão. Mas de fato, com 100 anos de idade, Abraão teve um filho, Isaque. Irmãos, Isaque é o filho da promessa. É quando o homem não consegue mais fazer nada, com a força da sua carne, Deus, ele manifesta o seu poder. Quando o homem não consegue fazer mais nada, Deus então vem e faz a sua obra. Portanto, irmãos, este ano de 2016, nós vamos fazer uma coisa que é milagre para nós. Nós vamos fazer com que cada membro do corpo de Cristo se envolva em pregar o Evangelho. Todos vão pregar o Evangelho para pelo menos 10 pessoas em média. E dentre 10 pessoas que cada um vai pregar o Evangelho e cuidar delas, pastorear como ovelhas, nós vamos firmar pelo menos 2 delas na vida da igreja conosco, sendo amadurecidos, sendo preparados para reinar no mundo que há de vir. Irmãos, nós vamos triplicar. Isso para nós, irmãos, é um milagre. A gente não consegue fazer isso. Mas, irmãos, se quem crê no Deus que faz o impossível, pela fé, apegar-se na sua palavra e crer, irmãos, Deus vai fazer. Portanto, irmãos, esse ano, que cabe a nós fazermos? Que cabe a nós fazermos? Muita oração, jejum, pedir ao Senhor, viver no Espírito, para o Senhor realmente nos usar, o seu Espírito nos usar, para nós podermos gerar esses frutos para o Senhor. Você acredita ser possível isso ou não? Você não é possível fazer isso, mas irmãos, o Espírito, Deus é capaz de fazer isso. Romanos capítulo 4 mostra que Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus que ressuscita os mortos. Ele crê no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Portanto, irmãos, a obra de Deus no Novo Testamento é totalmente uma obra de fé, uma obra pelo Espírito. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, pelo seu esforço, ou foi pelo ouvir da fé? Deus te deu de graça quando você creu no Senhor Jesus. E esse Espírito, irmãos, é a bênção de Abraão. Está em capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler aqui 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmão, quem aqui mereceu receber o Espírito prometido? Pelas obras que fez? Nenhum de nós. Nós recebemos, irmãos, pela fé. O dia que nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito. A bênção de Abraão chegou até nós. Irmãos, por que é tão importante esse Espírito? Irmãos, é esse Espírito que opera milagres. Versículo 5. Aquele, pois, capítulo 3 de Gálatas 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós,
porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, é pela fé que nós acionamos o Espírito. E o Espírito faz as coisas que o homem não pode fazer. O Espírito traz à existência as coisas que não existem. O Espírito pode ressuscitar os mortos. Você crê nisso? O Espírito vai fazer grandes obras em 2016, se você cooperar com Ele. Ele só precisa de você como sarça. Ele pode manifestar o seu poder em operar milagres entre nós. Por isso, irmãos, esse ano, com muita seriedade, vamos nos voltar mais por Espírito, viver mais no Espírito. Irmãos, é isso que o irmão Donk quis dizer, terminando, quando ele terminou o capítulo 5 e 6, lá em Ribeirão Preto, a primeira mensagem de sábado. Então aí, irmãos, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar outra coisa para vocês. Capítulo 4, quando fala do escravo e do filho menor, nós sempre pegamos aquela figura. Nos tempos antigos, numa grande casa tinha escravos e tinha filhos nascidos. Mas eu quero dizer para vocês que esse escravo, esse filho, pode ser você também. Tanto você pode ser o filho, também você pode ser o escravo. Você vai dizer, mas como? Depende onde você está. Não? Eu vou mostrar um pouco para vocês. Capítulo 2, versículo 4. Você pode ser o escravo. Capítulo 2, Gálatas, versículo 4. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Se a nós é retirada a liberdade que temos em Cristo, quer dizer, se a gente confiar na carne e achar que fazendo as obras da carne nós conseguimos agradar a Deus, irmão, estamos voltando à escravidão. Os irmãos entenderam? Então o escravo é aquele que na vida da igreja acha que cumprindo certas regras, né, pegando a Bíblia como a Bíblia de regras, de leis, de cumprimentos, para obrigar você a fazer. Não sei se os irmãos se lembram que nos alimentos passados, alimento diário, acho que não sei se é volume anterior, irmão Dong falou muito sobre como é fácil na igreja a gente criar ordenanças. Vocês se lembram disso? Como o uso do véu, né? Até mesmo questão do batismo, questão de várias coisas. A gente vai criando ordenanças entre nós mesmos. E essas regras, irmão, nada tem a ver com liberdade no Espírito. E você, às vezes, com essas ordenanças, você mede um ao outro. E nós acabamos formando, sem querer, uma série de regras e leis para nós. Na vida da igreja tem que ser isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então nós acabamos nos escravizando debaixo dessas regras, debaixo dessas leis. Mas, irmãos, a nossa liberdade está em Cristo. A nossa liberdade está no Espírito. Por isso, irmãos, quem deve nos nortear é o Espírito. A palavra e o Espírito. Nada além disso, irmãos, deve formar regras, ordenanças. Porque, irmãos, ordenanças, cada um tem a sua. Marido e mulher, marido tem sua ordenança, a esposa tem a sua ordenança. E as ordenanças geralmente são diferentes uma da outra. Por isso que muitas vezes se conflitam. Problemas conjugais, né? Na vida da igreja, né, você tem a sua ordenança, o irmão que serve junto com você tem outra ordenança. Você vê as coisas de um jeito, outro vê de outro jeito. Irmãos, isso é que provoca e promove muitas discussões e problemas de relacionamento entre nós. Portanto, irmãos, se a gente cair na questão de querer ficar nas obras da lei, irmãos, nós vamos nos escravizar de novo, né, os irmãos, debaixo dessa escravidão. Portanto, irmãos, Cristo quer nos libertar disso. Para essa nova fase da vida da igreja, irmão, precisamos da liberdade para o Espírito, né? Então, esse é um versículo. Segundo versículo que eu quero mostrar para vocês, capítulo 3, versículo 10.
fala da maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmãos, se você pensa que você consegue cumprir toda a lei, se você consegue praticar toda a lei, ótimo, porque você está livre da maldição, mas você não consegue. Se você conseguir cumprir toda a lei, você está justificado, mas nenhum homem consegue. Portanto, irmãos, a lei acaba sendo maldição. Se você quer cumprir regras para agradar a Deus, você acaba sendo escravizado pela lei, por essas regras. Os irmãos entenderam? Por isso, irmão, nosso caminho é outro, nosso caminho é fé, nosso caminho é Espírito, nosso caminho é Cristo, tá? Qual é outro versículo? Capítulo 4, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias. Tem gente que fala, esse dia é diferente do outro. Eu guardo esse dia porque esse dia, agrada a Deus guardar. Guardais meses e tempos e anos. Quer dizer, esses são todos rudimentos do mundo que acabam nos escravizando. Receio de vós, tenho eu trabalhado para convosco em vão para convosco, né? Capítulo 3, versículo 3 de novo, voltando para o capítulo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Quer dizer, aperfeiçoar-se na carne é uma escravidão, nossa escravidão de novo. E capítulo 4, versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Irmãos, tudo que procede da carne vem da escrava. E, portanto, irmãos, não fique na posição de escravo, fique na posição de filho. O filho vai herdar todas as coisas, escravo vai ficar todo o tempo debaixo da maldição. Então, irmão, na vida da igreja, vamos procurar viver pelo Espírito, não viver pelas regras, pela carne, pela lei. Capítulo 4, versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. São duas alianças. Uma é Agar, e Agar gera para escravidão, Capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13, capítulo 5 ainda. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Irmão, não vamos ficar medindo um ao outro. Se a gente vive debaixo da escravidão, nós vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo de regras, vivemos debaixo de ordenanças. E o que vai acontecer, irmãos? Quem vive debaixo de ordenanças, vive com uma régua na mão, uma escala na mão, Para que essa escala? Essa escala você usa para medir os outros. Está dentro do seu padrão, esse irmão é bom, Mas o Veiga não está dentro do meu padrão, e Meiga não presta, Entendeu? Nós vamos ficar medindo um ao outro. Irmãos, imagina a sua vida da igreja sendo vivida por nós desse jeito, um medindo ao outro. No casamento, o marido medindo a esposa medindo o marido, não é isso? Irmãos, não é horrível viver assim? Mas graças a Deus, irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos nos libertar dessas coisas, Antes, sede servos
uns dos outros. Irmão, em lugar de você ser juiz, ficar medindo os outros, não seja servo. Em vez de criticar um irmão, serve o irmão. Ore pelo irmão. Não é? Pelo amor. Irmãos, é o amor que deve ser o ambiente aqui entre nós. É isso, irmãos, que vai nos levar realmente a alcançar o reino. Crescer e amadurecer no ambiente de amor. Ó Senhor Jesus. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui não diz assim: medirás o teu próximo com a tua régua, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, olha só, se vós, porém, ficarem medindo ao outro, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: a vida da igreja é uma família. A vida da igreja é o corpo. Se nós não tivermos essa visão de enxergar, irmãos, nós estamos na família de Deus. Se nós não tivermos uma visão ainda, eu creio, mais profunda ainda, que nós somos membros do mesmo corpo, irmãos, nós vamos estar sempre medindo uns aos outros. Esse aqui não prega o evangelho, rapaz, não tem jeito. Eu já ajudei ele tantas vezes, eu não prego o evangelho. É um João Marcos que eu não vou conseguir mais ajudar ele não, né? Eu vou abandonar ele. Irmãos, nós vamos ficar sempre nesse clima. A vida da igreja terá esse clima entre nós. E o 2016 vai ser horrível, porque nós vamos ficar medindo um ao outro. Eu já produzi 2 surtos para a igreja, aquele ali não fez nada ainda. Irmãos, não é com esse clima, não é verdade? Precisamos aprender a servir uns aos outros pelo amor. Eu não trouxe aqui quem tem os grandes diamantes. Essa semana eu estava lendo ainda capítulo 17, os grandes diamantes, capítulo 17. Ali fala, tem aqui, né? Aqui, ele está aberto aqui. Olha só aí, isso aí, esse irmão está lendo aqui, Tinha que ser a pista, né? Hein? É 30, deixa eu ver. Senhor Jesus, que capítulo que é? Acho que é 37, perdão, acho que é 37. Eu vou ler aqui para vocês. Senhor Jesus. Vou ler aqui para vocês, Os tutores, está falando de tutores e curadores, 37. Quando vocês tiverem tempo hoje à noite, dá uma lida em 37, capítulo 37. Aqui fala tutores. Hoje o Senhor nos coloca na vida da igreja como se for numa escola. Ali existem 2 tipos de pessoas para ajudar-nos no processo de crescimento espiritual. Tão atual, né? Um grupo ensina-nos a palavra de Deus de modo que possamos conhecer a verdade. Esse ensino deve ser como nos tempos antigos, quando os professores estavam preocupados com a prática dos alunos e não somente ministrar-lhes uma aula. Lamentavelmente, na maioria das escolas de hoje, os professores apenas ensinam as lições e quando termina o tempo, bateu o sinal do recreio, eles vão embora. Os mestres referidos por Paulo não são como os professores modernos, antes são como os da velha geração que acompanhavam os alunos até vê-los praticando o que aprendiam. Na vida da igreja também podem existir os 2 casos. Alguns se preocupam unicamente em visitar as igrejas para falar mensagens e depois se retiram. Se os irmãos vão ou não praticar o que eles ensinaram, não lhes faz diferença.
Eles deram a mensagem e foram embora. Teremos, se não, eles não se importam. Nós precisamos ser os que desejam ver os santos praticando a palavra que estão ouvindo. Se não praticamos a palavra, o que acontecerá? Teremos uma cabeça grande, muito conhecimento na mente, mas um corpo pequeno, que não se desenvolveu adequadamente e, portanto, não consegue mover-se. Irmãos, na vida da igreja, até os mestres têm que ajudar realmente a cada um, não é ter uma mente grande, mas aprender a aplicar a palavra que é ensinada, Agora vamos ver os curadores. Os curadores, mordomos. Na vida da igreja também nós precisamos de irmãos que atuem como mordomos. Devemos prestar atenção às necessidades dos filhos de Deus. Assim como diz em Mateus 24, nós temos a responsabilidade de dar aos conservos o sustento a seu tempo. Não podemos ser os que preparam a refeição sem se importar se os da casa irão ou não comê-la. Pelo contrário, devemos ser como mães carinhosas que se preocupam em alimentar adequadamente seus filhos. Mesmo que os filhos se recusem a comer, as mães procuram brincar com eles, usando toda a criatividade até colocar-lhe a comida na boca. Não podemos estar conformados de dizer simplesmente, eles não têm fome, eles não querem comer. Alguns comentam, eu peço aos irmãos para lerem a Bíblia, mas eles não gostam de ler. Que fazer então? Devemos insistir, buscando uma maneira de consegui-lo, a fim de que todos os da casa estejam bem alimentados. Devemos encontrar um meio para induzi-los e estimulá-los à leitura da Bíblia e de livros espirituais. Em minhas visitas às igrejas, percebo que em alguns lugares os irmãos líderes sentam-se ao lado dos que não gostam de compartilhar nas reuniões, procurando estimulá-los e ajudá-los a funcionar. Devemos estar atentos às carências espirituais dos santos e buscar supri-las. Irmãos, isso é vida familiar, é uma família. Se você tiver um filho, uma filha que é difícil de comer, quantas mães aqui têm essa dificuldade? Tem seus filhos, suas filhas, não gostam de comer. Chega na hora do almoço, na hora da janta, comem biscoito, chupam balas, mas não querem comer a comida. Não tem essa dificuldade? O que vocês fazem? Deixa assim? Não querem comer? Deixa. Isso. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, não almoçam, não jantam direito. A criança fica desnutrida e acaba pegando uma doença, pode até morrer. Portanto, irmãos, agora com relação aos irmãos da igreja, irmãos novos que nós cuidamos, muitas vezes não tem mais essa paciência, porque não é nosso filho. Irmão, na verdade é nosso filho. Precisamos cuidar. Por isso a vida da igreja, irmãos, é essa vida familiar. Somos família, precisamos cuidar um dos outros. Por isso precisa do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor vai nos estimular, a isso. E mais ainda do que isso, eu quero dizer, quem sabe amanhã a gente fala um pouquinho mais. Mas mais do que isso, nós somos mais do que família, nós somos membros do mesmo corpo. Olha para o seu lado, o seu irmão é membro, faz parte do mesmo corpo, é membro do mesmo corpo. Você já pensou, irmãos, se na igreja nós tratamos a igreja meramente como uma empresa e a disputa pela liderança sempre vai ser grande, não é? A concorrência. Irmão, se nós tivermos a visão do corpo, tudo muda. Se nós enxergássemos os irmãos como membros do mesmo corpo, não existe concorrência no corpo. Existe concorrência no corpo? Eu nasci com 2 corações. Esses 2 corações têm que lutar entre si,
tem que disputar lugar entre si, até que um prevaleça, mate outro e esse fica, o outro morre. É assim. Eu e esse irmão, né? Estamos disputando o mesmo lugar. Tomara que esse irmão caia fora, não é isso? Para que eu possa, não é isso? Tomar o lugar. Irmãos, quantas vezes, por falta da visão do corpo, somos estimulados, irmãos, à concorrência. Somos estimulados à competição. Irmão, não existe competição. Não existe concorrência no corpo. Todos os membros, irmãos, têm a sua função. E todos os membros são importantes. Não existem dois membros com a mesma função. Todos têm funções complementares. Um completa o outro. Portanto, irmãos, não tem ou não deveria ter inveja entre nós. Não deveria. Eu vou ler aqui para você. Por que eu cheguei nesse ponto? Ó Senhor Jesus. Aqui fala das obras da lei, não é isso? Da carne, né? A obra da carne. Eu vou ler no versículo 16 para vocês. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência na carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmão, na verdade, o nosso querer é muito fraco. Se nós estamos na carne, nós fazemos a vontade da carne. Se nós estamos no Espírito, nós fazemos a vontade do Espírito. Romanos 8 não fala? É Romanos 8, né? Fala que o pendor da carne dá para Romanos 8:6. O pendor da carne. O que é o pendor da carne? Sabe aquele pêndulo do relógio antigo, né? Ele faz tic-tac, tic-tac. O pendor, quando ele pende, aponta para a carne, o pendor da carne dá para a morte. Mas quando esse pêndulo pende para o Espírito, dá para vida e paz. Portanto, irmãos, você gostaria que o seu pêndulo esteja aonde? Na carne ou no Espírito? No Espírito, então vai dar vida e paz. Na carne vai dar morte, né? Então aqui fala, porque os dois são opostos entre si, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você não está mais escravizado debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. A primeira categoria aqui são coisas da carne mesmo, coisas do corpo, tá? Prostituição, impureza, lascívia. E a segunda categoria, coisas do espírito, ou melhor, coisas do mundo espiritual, né? Idolatria, feitiçaria. Agora começa a terceira categoria, irmãos, é o problema da alma. Aí vem o principal problema nosso. Porque o nosso maior problema como seres humanos é de relacionamento. Quem não reconhece isso? Nosso maior problema é relacionamento. Por que quando falamos em um encontro de casais, uma reunião de casais, puxa, vem todo mundo, porque todo mundo tem problema de relacionamento conjugal, não é isso? Né? Uma palestra sobre pais e filhos. Quem não tem problema de relacionamento pais e filhos? Então, irmãos, nosso problema é de relacionamento. Nós não conseguimos nos relacionar. Por quê? Por problema da alma. A nossa alma é complicada. Por isso aqui diz, quais são os problemas? Inimizades, porfias. O que é porfia? Porfia, hã? Hã? Disputa, contenda, não é isso? Que mais? Ciúmes. Você tem ciúmes de algum irmão?
Não estou falando do lado sentimental. Estou falando do lado de funcionamento do corpo, né? Eu sou mais antigo na igreja. De repente, esse irmão aí entrou há pouco tempo. O Senhor está usando muito ele. Puxa, aí surge um sentimento de ciúme dentro de mim, né? Tem ou não tem esse problema? Iras. Servindo junto, de repente, alguma coisa acontece, fico muito bravo. Iras. Discórdias. Discórdia, problema de relacionamento. Discórdia é o principal problema. Dissensões. Até facções. Nós então criamos um grupo aqui. Olha, você não gosta daquele irmão, eu também não gosto, né? E nós formamos então uma facção. Quem não gosta daquele irmão? Então, irmãos, tudo isso é problema de relacionamento, problema entre nós. Que mais? Invejas. Temos ou não temos esse problema? Depois disso vem bebedices, glutonaria. Aí vem coisa do corpo de novo. Irmãos, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando a gente fala de prostituição, é isso mesmo, né? Não vai entrar no reino de Deus. Mas quem é que não teve problema de inimizade, discórdias, dissensões, facções, ciúmes, inveja? Quem que não teve esse problema? Não, se nós continuarmos nisso, irmãos, não vamos entrar no reino de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Qual é o lugar que nos salva de tudo isso? É no Espírito. E a visão do corpo, irmão, nos salva disso. Se eu conseguir enxergar esse irmão que está do meu lado, que eu acho que eu estou disputando lugar com ele, irmãos, eu tenho que passar a enxergar diferente. Eu vou passar a enxergar que ele tem uma função diferente da minha. E eu preciso dele. Imagina só se não tivesse ele no corpo. Eu preciso dele no corpo. Eu queria pedir para você orar ao Senhor assim. Aquele irmão que você considera seu rival, o seu problema na vida da igreja. Aquele irmão, rapaz, só me atrapalha. Eu não consigo nem olhar para aquela irmã. Irmãos, você passar a orar, dizer: Senhor, eu preciso daquele irmão, eu preciso daquela irmã. Ele é um membro do mesmo corpo. Aí, irmãos, acaba toda a disputa pela liderança. Porque o que Deus arranjou no corpo é do jeito mais perfeito que existe. Todos nós precisamos um do outro, né, Lin? Nós precisamos um do outro. Dídimo, né, César? Nós precisamos um do outro, porque a gente se complementa. Nós não somos iguais um do outro. Cada um tem a sua função. E a gente juntos edifica esse corpo, irmãos. Isso que é bonito, somos diferentes. Cada um tem a sua função. Vamos amar uns aos outros. Amar cada um como membro do corpo de Cristo. Irmãos, somente assim, andando no Espírito, produzindo fruto do Espírito. Qual é? Vamos ler. Versículo 22. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A lei escraviza porque o homem não consegue cumprir toda a lei. Mas, irmãos, se a gente viver no Espírito, nós vamos produzir esse fruto. E o principal fruto, irmãos, é o amor. Todas as coisas passarão. As profecias passarão. Porque até um dia nós não vamos precisar mais da profecia, quando o Senhor voltar. Não vamos precisar mais da ciência, de conhecimento. Não precisar mais das línguas, irmão. Mas uma coisa permanecerá: o amor permanecerá. O que é em parte vai passar, mas o que é o todo, o que é perfeito, vai ficar, que é o amor. Quando o Senhor voltar, irmãos, nós vamos ser introduzidos no ambiente do amor. Por isso, irmãos, hoje é bom a gente praticar esse amor. E esse amor vem sendo praticado, irmão, por meio de a gente viver no Espírito. Ó Senhor Jesus. E dessa forma, irmãos,
nós vamos conseguir cooperar juntos como membro do corpo, e nós vamos produzir fruto. Será uma videira frutífera. Se a gente não tiver essa visão, irmão, nós vamos estar um puxando o tapete do outro, nos devorando, nos mordendo. Já se viu você mordendo o irmão? Né? Não fisicamente. Não é aquele jogador que arrancou a orelha do outro, né? É o Soares, né? Que arrancou a orelha do outro. Irmão, talvez você não morda fisicamente, mas você está mordendo, né? Figuradamente. Mas, irmãos, imagina só, se na vida da igreja a gente gastar muita energia em falar mal um dos outros, muita energia em criticar um ao outro, irmãos, por que não canalizar toda essa energia, irmãos, para pregar o evangelho? Cuidar das pessoas novas, produzir fruto, não é isso? Em lugar de a gente ficar gastando muito tempo, muita energia com o chamado fogo amigo. Sabe o que é fogo amigo? Vocês estão todos do mesmo lado, mas acaba um atingindo o outro, um atacando o outro. Irmãos, chega de fogo amigo. A partir desse ano, vamos produzir fruto para o Senhor. Com relação ao sinal da sarça, a gente ainda tem, né, um outro exemplo para mostrar, mas vou deixar para amanhã, tá bom? Hoje não temos mais tempo. Então é importante, irmãos, que o Senhor nos prepare a viver no Espírito. Não criar regras na vida da igreja, com o nosso ego, do nosso jeito, nossa preferência, em detrimento dos irmãos. Mas, irmãos, que impere entre nós o amor, a visão da família de Deus e a visão do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Eu vou fazer como o Cezinha faz. Diga para o irmão do teu lado, né? Diga para o irmão do teu lado: você é membro do mesmo corpo do que eu. Eu preciso de você. Eu amo você. Ó Senhor Jesus. Vamos fazer pequenos grupos. Vamos ficar de pé todos, por favor. Ficar de pé todos. Vamos ter um pouco de comunhão entre nós, né?